E você? Você se comunica mal ou você se comunica bem? O quanto você repara nisso? O quanto você percebe e presta atenção nessa característica que é importantíssima para o ser humano em qualquer área da vida? Tem muita gente que cria a crença de que não sabe se comunicar em público, que não sabe se comunicar bem, que não sabe falar. Porém, essa é uma crença que alguma situação implementou isso na sua mente. Às vezes você passou por uma situação de nervosismo apresentando um trabalho, participando de uma entrevista, falando com alguém importante, ou qualquer outra situação que você tenha que se expressar e que não tenha sido agradável para você. Aí aquele momento que não foi agradável, que você se sentiu ridicularizado, ou se sentiu com vergonha, inferiorizado, talvez tenha feito com que você se sentisse mal e assumisse aquilo para dentro de você, na qual uma crença fosse criada, você começasse a acreditar que não era capaz de se comunicar, sendo que, cara, a comunicação, eu tenho que te informar que ela é uma coisa totalmente mutável. Você consegue melhorar ou piorar a sua comunicação. E isso depende muito de você, do quanto você se coloca em situações que tenha que dialogar, o quanto você presta atenção no como você está conversando, no como você está se expressando, no quão devagar você fala e claramente você fala. Se você não presta atenção, só faz isso no automático, se comunica de forma automática, você não melhora, você não evolui, porque o princípio da melhoria é você assumir e você mostrar e falar, pô, eu preciso melhorar isso porque não está tão bom. Então, quando você repara, você consegue assumir, interpretar, analisar para poder melhorar. O quanto do dia a dia e o quanto das suas conversas você repara na velocidade da sua fala, nas suas expressões, no tom de voz que você utiliza. Você tem feito isso? Se você não faz, começa a fazer. Porque você vai perceber que às vezes você está falando muito rápido e que isso pode te interferir na hora de a pessoa entender alguma coisa, porque entra muita informação na cabeça dela, muita informação, isso acaba ser difícil de processar. Porque você está jogando uma montanha de dados, uma montanha de coisas, na qual a pessoa está começando a processar uma coisa e depois ela vai tentar processar outra e quando vai ver, já se perdeu no que você estava falando. Então presta atenção para se comunicar com um pouco mais calmo, um pouco mais de clareza, com uma dicção melhor, porque a partir do momento que você presta atenção em como você está falando, você consegue evoluir. E isso é um treinamento diário. Porque sempre você está se comunicando e você pode treinar com qualquer pessoa que ela nem vai perceber que você está fazendo esse treinamento interno de falar mais devagar, falar mais forte, falar mais firme. Ela nem vai perceber. Então faça esse treinamento diário. Faça uma coisa que talvez você se sinta incomodado no começo, que é se filmar. Porque você consegue observar expressões, consegue analisar sua comunicação de forma imediata e consegue perceber quais são as coisinhas que você tem que meio que regular. Porque o mestre da comunicação, o que falta muito para mim, que eu tenho que melhorar muito minha comunicação, é aquela pessoa que em determinadas situações ela tem que se comunicar de forma diferente de outras. Tem situações que ela precisa falar com uma entonação mais forte para poder mostrar a ideia e colocar firmeza naquilo que ela pensa e que as pessoas elas absorvam de forma com mais convicção, elas acreditem que aquilo é verdade, porque você está falando de uma forma que é confiante e é um pouco até agressiva para poder mostrar para a pessoa que, pô, você precisa mudar essa mentalidade, você precisa fazer isso. Na qual, se você falar com um tom de voz mais calmo, mais tranquila, talvez a pessoa ela acabe não sentindo, não tendo aquele mix de sensação tão forte,
porque você falou de uma forma mais tranquila. Então, você tem que saber se comunicar de acordo com a situação. Tem situações que precisa ser falado com mais calma, mais tranquilidade, para não passar um tom de desespero, para não passar nervosismo. Você tem que falar com uma voz mais tranquila. Só que tem situações que você tem que falar de forma mais agressiva, porque se você não falar assim, as pessoas elas vão interpretar você de outra forma e não vão ser tão congruentes e não vão assumir tanto as coisas que você diz, porque não vai combinar o que você está dizendo com a forma que você diz. Cria uma desconexão que acaba criando uma confusão em quem está tentando interpretar isso. Então, preste atenção, treine, veja o que você pode melhorar, o quão bem você está, o quão ruim você está, para que você possa melhorar no dia a dia essa parte de se comunicar melhor, falar melhor, para poder liderar. Porque tem um professor meu que falava, aquela pessoa que não sabe falar, ela não sabe liderar. E você? Você quer liderar ou você quer ser liderado? Fica como preferência tua.